eu quero convidar Andréa, por favor. Uma salva de palmas para Andréa. Andréa, por favor, sente. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à Microsoft. Eita, agora chegou a animação. Olha, eu vou confessar que toda vez que... Quando você é baixinho, quando você vê umas cadeirinhas altas, você tem um meio trauma, mas tudo bem, vamos tentar nessa aqui. Para quem não conhece, a Andréa é vice-presidente aqui na Microsoft. E a gente trouxe a Microsoft aqui para o MID justamente porque ela é um expoente de uma empresa que vira e mexe se transforma, é de uma outra época, não é da nossa, e que tem muitas soluções de cibersegurança. Então, nas discussões que a gente teve sobre o assunto com os CTOs, eles nos ajudaram muito. E então, André, obrigado por receber a gente aqui primeiro. A única vez que eu fui na Microsoft foi na antiga sede, foi lá no WTC. Não tinha visto ainda aqui o escritório, por falta de agenda mesmo, vocês me convidaram um monte. Mas obrigado, tá muito bonito mesmo aqui, cara. Acho que vai ser... Aliás, o Happy Hour vai ser muito 10, então aproveitem mesmo o Happy Hour. Eu sempre digo para vocês que assim, o MID tem essa questão, esse ativo poderoso que a maioria das associações não tem, que é reunir atores que se complementam. Não somos todos iguais. Ainda bem. Pois é, cara. Imagina assim, associação de, sei lá, produtores de veículo. O Carlos sabe muito bem. Vai, Fávia. Tá cheio de gente que produz veículo. Você olha para o lado, porra, você faz a mesma coisa que eu. Aqui não. Aqui tem muita gente que se complementa. E isso é muito legal. Mas, Andréa, para introduzir o assunto aqui, primeiro se apresenta aí para o povo. Eu sei que a maioria te conhece já do nosso último papo, mas eu acho que vale a pena você se apresentar e contar um pouquinho não da trajetória da Microsoft, mas Microsoft hoje. A Microsoft hoje está num momento muito legal. Eu sou a vice-presidente aqui, responsável pelo setor de clientes corporativos, pequenos, médios e startups. Eu diria que muito legal porque a gente está saindo com um monte de lançamentos. Eu estava viajando ontem para o South Summit com a Tânia lá, a Lari estava lá também, e a quantidade de gente que quer falar e ouvir dos últimos desenvolvimentos em relação ao ChatGPT, a nossa aliança com o OpenAI, porque do nosso investimento 49% do OpenAI é Microsoft. E então está surgindo clientes de todos os tipos, grandes empresas, clientes que sinceramente não gostavam muito de Microsoft e outros clientes curiosos então para nós é um momento bem legal que volta a nos aproximar de clientes de todos os setores, de falar de inovação onde a gente acha muito que pode contribuir muito para a economia brasileira. E aqui nós vemos realmente que... eu estava conversando com um jornalista que, para nós, esse tema de inteligência artificial tem que ser algo pragmático, não algo de elite, e tem que ser algo que o cliente sinta realmente o benefício real que complemente. Por isso que muitas das nossas soluções é chamado Copilot. Né? Copilot por quê? Bom, quando você desenvolve um código com o nosso GitHub Copilot, você ainda precisa do ser humano ali. Né? Então, quando você... E ali a ideia do Copilot é fazer a parte chata, né? Porque é para deixar o desenvolvedor pensar nas partes mais complexas, mas fazer a parte mais burocrática. Né? Quem é que gosta de tomar notas durante uma reunião? De fazer meeting notes? Ninguém gosta, não sei. Eu ainda estou para ver alguém que realmente goste e não faça aquilo por obrigação. Então, algumas se gostam, não se preocupe. Mas... aqui, esse tipo de inteligência permite você fazer resumos automáticos, você fazer busca, você gerar conteúdo com menos interação. É claro que você precisa ir revisar, mas com menos interação. A nossa aliança com a OpenAI, o que é legal é que quando você usa ChatGPT, você está na internet toda. Mas quando você está, por exemplo, eu estava com
um grande player só para dar o exemplo de um lado e de outro. Vocês falaram que tem gente aqui de health, né? Estava com um grande player de saúde que estava falando, puxa, eu estou usando o ChatGPT para as minhas aulas de medicina, mas eu vejo que tem muito conteúdo falso, porque está carregando a internet inteira ali, né? O que é verdadeiro, o que é falso. Eu gostaria de ter uma curadoria sobre o conteúdo médico, porque até ele estava falando, olha, tem medicina para aqueles que têm mais recursos, medicina para aqueles que têm menos recursos. Que é aqueles que têm menos recursos, como você pode recomendar algumas coisas que, de repente, a pessoa não dá, né? E aí, quando eu falei, não, essa é beleza quando a gente coloca o OpenAI dentro da plataforma Azure, porque aí você faz a curadoria dos seus artigos científicos válidos, você usa a API para desenvolver a interface para os seus diferentes tipos de público. Não é você estar pegando todos os artigos da internet sobre um conteúdo médico e todas as fake news de conteúdo médico. Não, você seleciona a fonte, você desenvolve usando o API sobre aquilo que importa para os seus pacientes, para os seus alunos de medicina, etc. Então, começa ali. Eu estava falando com outro cliente que falou, olha, eu desenvolvo software e eu gostaria que o ChatGPT poderia me ajudar a, com o meu conteúdo fechado do software, poder usar a inteligência artificial para responder as perguntas dos meus usuários. Ótimo, pega os helpers lá, ele tinha mais de 10 tipos de software diferentes. Se você carrega isso num data lake, você pode fazer o seu chat GPT dentro do seu laguinho fechado. Então, esses são desde um grande medicina até um fabricante de software. Aí você vê agora, por exemplo, um exemplo de um caso público agora, CarMax, aquele pessoal que vende carro nos Estados Unidos. Fazer resumo, eu tinha não sei quantos 1000 carros ali que precisa fazer descrição, porque é os Estados Unidos inteiro, mas fazer um resumo da descrição do carro. Então, seja na busca, seja fazer resumo, seja gerar conteúdo, gerar código. Isso que é a inteligência artificial pragmática, que não é que, olha, vamos ver como é que vai dar, e, de repente, em 2, 3 anos. Não, são alguns casos de uso bem simples, que podem ser usados, mas que é co-pilot, né? Que requer interação humana e que, obviamente, vai usando os modelos para aperfeiçoar as respostas. Pô, pegando esse gancho aí, até refletindo um pouco o que aconteceu comigo recentemente, né? Eu escrevi um artigo sobre, enfim, a tão famigerada escassez de profissionais de tecnologia. Aí fui falando lá para onde que a gente acha que poderia resolver a questão. E, cara, hoje, acabei de publicar, hoje eu já mudei de opinião. Porque... Veja, hoje, embora a gente fale muito de profissionais de tecnologia, a maioria das empresas já contratou muitos profissionais de tecnologia, estão surgindo soluções que não necessariamente você precisa daquele volume de profissionais. Então, aí vem o papo do no-code, vem o papo do codeless, que, na verdade, você tem plataforma de criar plataforma, você tem aplicativo de criar aplicativo. Então... a minha última reflexão sobre isso foi, então o que a gente precisa é, de fato, então, ensinar a usar a tecnologia e não necessariamente construir a tecnologia. E aí, fazendo o gancho com o que você trouxe, nas últimas 3 semanas, todos nós ganhamos um cinto do Batman com várias funções, só que a maioria de nós não sabe usar esse cinto. Ele sabe que ele é bom pra caramba, tem muita ferramenta, mas como é que eu vou soltar cada um desses dispositivos? Então, depois do chat GPT, eu fui mais a fundo. Eu falei, será que não tem mais coisa? Aí eu descobri o Midjourney. Cara, Midjourney, velho, os caras fazem imagem, qualquer imagem, arte, cara, digital, assim, 3 palito. É um negócio muito bom, cara. Então aí eu fui mais a fundo. Eu achei inúmeras outras ferramentas que são hiper recentes, que na prática você pode usar esse quebra-cabeça para montar várias soluções. Então, por exemplo, no chat, você pode utilizar o chat, por exemplo, hoje para melhorar muito uma ferramenta que
a gente começou a usar e nossa, foi horrível a primeira geração dela, que foi o chatbot. Chatbot, cara, é tenebroso os primeiros, porque basicamente era a Judite lá do Porta dos Fundos, escrito. Aperta 1, aperta 2, vai para lá, vira para cá e no final te manda uma FAQ. É muito louco, né? Então, no ChatGPT, você pode fazer várias conexões lá, o cara perguntou uma coisa, já vem o negócio já, sabe, dissecado exatamente o que você precisa, né? Então, só um exemplo. Outro dia eu fui na Hotmart, fiquei lá, bati um papão, mais de 2 horas lá. E aí, o que eles fizeram? Eles têm hotmart.ai. Então, o cara que não tem ideia do curso que ele pode dar na Hotmart, ele digita lá o curso que ele quer. Isso é dentro do OpenAI. Digita lá o curso que ele quer dar, já vê o roteiro do curso inteiro. Primeira aula é essa e fala isso aqui, tá? Primeira aula 2 é isso aqui, aula 3 isso, aquilo, outro. Então, nessa linha, eu acho que a gente vai cada vez mais ficar nessa tarefa de conexão dos pontos de maneira criativa e mais do que isso, né? A gente está dando cada vez mais informação para um monte de tecnologia, empresa que está por aí. E aí que entra essa agenda de cibersegurança, porque assim como transformação digital, que não tem começo, meio e fim, até por isso eu não gosto do termo transformação, porque parece que você pegou um negócio, você transformei. Tipo que nem um Pokémon, sei lá, me evoluí, acabou. E por isso que a gente fala muito de inovação digital, enfim, é marqueteiro mesmo, mas assim, dá um outro ar. A questão de segurança também é um negócio que não tem fim. Não tem fim. E aí a gente, como eu disse no início, assim, a gente não vê tantas empresas para dar esse suporte, sabe? Para ajudar e tal. O que a Microsoft hoje tem ali que consegue dar esse suporte para essas empresas, ou para um CTO que já está até aqui de trabalho aqui e ainda tem que cuidar desse ambiente? Olha, a Microsoft é a segunda empresa mais atacada do mundo. Diga, a segunda instituição. Qual que é a primeira? A primeira é o governo americano. Então, a gente sabe alguma coisa sobre ataques cibernéticos, né? Tanto que Satya mudou o nível de investimento de 1 bilhão para 5 bilhões ano. Justamente porque... 5 bilhões é bastante dinheiro. Justamente porque já tinha percebido a importância desse tópico, né? E ali, recentemente, não tão recentemente, mas no ataque da Microsoft foi um parceiro muito forte no governo ucraniano ali, no pré-ataque, até antes do tema acontecer, já estavam sinais e sinais. Então, cibersegurança. O primeiro ponto, eu acho que é o que você falou, não é uma resposta fácil. E não é uma resposta única, não é um magic bullet, né? Não é assim, olha, a pessoa de segurança, o CTO, o CIO, vai lá para o board, pede dinheiro e depois que eu te der esse dinheiro, você resolveu, né? Não. É uma constante evolução, é uma constante evangelização também, porque são seguranças em camadas, o segurança end-to-end. O que a Microsoft tenta fazer na plataforma é desde gestão de identidade até proteção, Web Application, o Firewall, todos os níveis de segurança, né? Mas o que a gente sempre fala com os clientes é que você pode ter uma Ferrari na garagem, mas você tem que saber como usar, né? Você tem que saber como dirigir. E aí, a questão da cultura é uma questão muito importante, porque hoje segurança não é uma questão só da pessoa de tecnologia, ameaça o business inteiro. Eu me lembro que, quando eu comecei a vender cloud, o que mais me surpreendeu é que quem era mais preocupado com segurança não eram os clientes financeiros, eram os clientes de mídia. Porque se eles pedem o conteúdo, eles pedem o produto, né? Se o banco é atacado, o dinheiro dos clientes foi roubado, mas ele não perdeu ainda o banco, né? Então, eles faziam perguntas muito mais avançadas que os clientes financeiros, porque eles tinham essa questão de toda a proteção do conteúdo. Tanto que você tem certificação de Hollywood ali para
quando você trabalha como provedor de tecnologia, que tem várias certificações, porque se você arruína um lançamento de um filme, basicamente você jogou o seu dinheiro fora, né? Se aquele filme é vazado. Então, primeiro ponto, eu acho que ainda, principalmente no Brasil, essa questão da cibersegurança, eu vejo que está começando a cultura. Quando você faz uma pergunta com PMEs, aonde você investe dinheiro, você compra o laptop, comprou o antivírus, está começando a disseminar. Mas, mesmo assim, 41% dos ataques cibernéticos são contra pequenas e médias empresas. E isso, às vezes, são coisas simples. Às vezes, são realmente... não é só o token. A maior parte das vezes são erros humanos e erros internos, né? Mas, ali, eu acho que o primeiro ponto é o quão sério a empresa considera a cibersegurança, independente da tecnologia que usar. Você considera como risco do negócio? Porque você pode estar sua reputação ameaçada. A gente só escuta dos grandes retailers, foi roubado, etc. E tal. Acredite, você chega lá na página, tem aquele ataque de ransomware, etc. Mas e aí? Como aquilo foi incorporado na cultura da empresa? Porque não é uma questão de... É que nem quando o pessoal fala quando você compra moto, é quando que você vai cair da moto, não se você vai cair da moto. Então, aqui, cibersegurança é isso. É quando você vai ser atacado, qual vai ser seu nível de resposta e que preparação você fez para o seu time para estar preparado para aquilo. Deve acontecer. Pelo volume, acho que o Brasil está nos top 5 mais atacados do mundo, deve acontecer. Quanto tempo você leva... Porque, às vezes, a gente tem parceiros que habilitavam tokens para os nossos clientes e o cliente ia lá e desabilitava. É como você dar a chave do data center ali, deixar a porta do data center aberta, né? Então, faça que uma segurança cibernética até é reconhecido ali como um dos fatores principais até da ONU hoje. Então, começa nessa educação de, olha, o risco está em negócio, não é a área de tecnologia está em negócio, o CTO, o CIO está com perigo, vai ser acusado de eficiente. Não, o risco do negócio. Então, quando as pessoas começam a ter esse olhar, o risco do negócio, o risco de falência mesmo, porque nos Estados Unidos fizeram até uma pesquisa, olha, aqueles que não... Uma porcentagem alta, acho que era 40% das empresas que não conseguiram, pequenas empresas que não conseguiam responder, risco de falência. Então, essa conscientização começa antes de tudo. Porque aí, depois, a tecnologia é questão de treinamento, e adoção. A adoção principal. Então, a gente vê aqui como hoje a Microsoft é o maior player de segurança do mundo. Pouco se sabe no Brasil, porque a gente não fazia porque tem muitas soluções, não se percebia. Se você vai no Gartner, você vai ver que ali a gente passou os investimentos, deixaram a gente de um canto do quadrante mágico ali para o topo do quadrante mágico. Mas a primeira coisa que a gente faz seja empresa pequena, seja empresa grande, você considera, seu time, se eu andar no corredor, falar com a pessoa de marketing, se eu falar com a pessoa jurídica, você considera que cibersegurança é um risco muito forte para o negócio? Começa por aí. Se não tiver essa conscientização, a empresa está muito mais vulnerável, independente da tecnologia. E assim, me faz pensar também no quanto que o profissional que vai ajudar a criar essa cultura, ele tem que ter também habilidades que é difícil encontrar hoje em um profissional único. Você encontra ele de maneira esparsa, né? Então, assim, profissionais do tipo hoje, por exemplo, de CX, já é também um profissional híbrido, porque, inevitavelmente, ele vai ter uma experiência atendimento ao consumidor, só que hoje ele tem que saber também sobre o produto, porque o dado gerado lá junto com o cliente vai ajudar a melhorar a jornada na própria plataforma. Aí, quando você para pensar, por exemplo, um profissional de compliance, aí ele é um pouco mais antigo, né? O cara precisa saber da regulação, mas ele também tem que ter uma habilidade, por exemplo, que é inerente a recursos humanos, que agora a gente chama de people, que é de treinar pessoas. O cara de cyber também é uma mistureba de habilidade ali, que antes eram todas departamentalizadas, que nem a esteira rolante da indústria, né?
Então, a indústria porca, roda, carroceria, cada um faz uma parte. Aí tem jurídico, marketing, comunicação, tal. Aí tem esteira. Até hoje a gente se divide assim, mas aí a gente faz aquela mistureba no squad, que nome bonito para reunião entre departamentos. E aí faz a reunião entre departamentos, dá aquela mistureba louca lá. Só que agora, além da mistura de diálogo entre os departamentos, tem esses profissionais, né, que são com essas habilidades diferentes. Aí tem esse desafio. Eu acho que a gente precisa criar, então, a partir talvez de uma geração de líderes em cibersegurança, essa onda. Você sabe que uma coisa mais legal que eu... Não sei se eu te contei isso da última vez. Quando eu entrei na Microsoft, eu tive que fazer uns vídeos de onboarding, né? Um vídeo que eu gostei muito, até a Andréa Lieberman ali sempre ri, é que tinha um seriado, parecia um seriado americano, sabe aquele CSI com aquela produção hollywoodiana? Era o treinamento de cibersegurança, para o pessoal se engajar mais. Então, esse engajamento... Então, a Microsoft investiu, sinceramente, fez uma série hollywoodiana para o pessoal fazer aquele treinamento e não achar... Tinha todo um drama, mostrava as pessoas, assim, Aí você tinha episódio 4, episódio 5. Assim. Então, esse engajamento, essa democratização do conteúdo de segurança, esse investimento foi feito justamente para engajar as pessoas em reconhecer isso. É claro que, quando a gente lançou semana passada inteligência artificial, depois vai te ajudar a identificar os alertas, né? Então, ali, uma das principais coisas de ferramentas de segurança, você começa a ter alertas ali. Às vezes, você vai ver os logs, a primeira coisa, você vai ver os logs. Então, inteligência artificial agora consegue identificar um padrão. Está acontecendo isso, gera um alerta, etc. Então, você já pega um chat GPT dentro dessa solução de segurança, dentro da nossa própria também, que a gente já incorporou, você começa já a ajudar aquele gestor a identificar alguns alertas. Mas aquele gestor vai ter um trabalho 10 vezes maior se o público deles, os usuários de negócio, não estiverem engajados na problemática de segurança. Então, esse engajamento das diferentes unidades de negócio sobre a conscientização de risco de negócio é super importante. Eu concordo. Alguém tem alguma pergunta aí? Para a Andréa, para a gente aqui? Alguém quer fazer uma provocação? Ô, grande Samuel. Samuel da 99. Tá, Andréa? Andréa, Samuel. Tudo bem? Andréa. Diga lá, Samuel. O microfone. Alguém tem um microfone aí? Não? Pode deixar que eu passo. Obrigado. Eu posso voltar no assunto do ChatGPT? Desculpa, André. Eu vou dar uma de Vitor Magnani e eu vou ter que contextualizar a minha pergunta. Quando a gente fala de automação ou de inovação que seja, se a gente pegar até o final do século XX, a maioria da automação que foi feita, ela gerava muito emprego. A partir do século XXI, com o boom da internet, a automação passou a ter um decréscimo de emprego, né? A automação foi vista como aumento de produtividade e redução